O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Para a narrativa mais selvagem e ao mesmo tempo mais doméstica que estou prestes a registar, não espero nem solicito crença. Louco seria eu se a esperasse numa história em que os meus próprios sentidos rejeitam as minhas evidências. No entanto, louco não estou e com certeza não estou a sonhar. Mas amanhã morro e hoje desejo aliviar a minha alma. O meu propósito imediato é colocar perante o mundo, de forma clara, sucinta e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Nas suas consequências, estes eventos aterrorizaram-me, torturaram-me e destruíram-me. Talvez mais tarde se encontre algum intelecto mais calmo, mais lógico e muito menos excitável que o meu, que consiga reduzir o meu fantasma ao comum e que veja nas circunstâncias que detalho com pavor nada mais que uma sucessão ordinária de causas e efeitos muito naturais. Desde a minha infância que fui notado pela docilidade e humanidade da minha disposição. A minha ternura de coração era tão notória que me tornava motivo de troça entre os meus companheiros. Adorava especialmente os animais e os meus pais me mimavam com uma grande variedade de mascotes. Com eles passava a maior parte do meu tempo, nunca estando feliz como quando os alimentava e acariciava. Este detalhe de caráter cresceu comigo e na idade adulta era uma das minhas principais fontes de prazer. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar na minha esposa uma disposição não muito diferente da minha. Observando a minha preferência por animais de estimação, ela nunca perdia a oportunidade de arranjar os mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um cão elegante, coelhos, um pequeno macaco e, por fim, um gato. Este último era um animal notavelmente grande e belo, inteiramente preto e de uma sagacidade espantosa. Ao falar da sua inteligência, a minha esposa, que no fundo era um pouco supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga noção popular que via todos os gatos pretos como bruxas disfarçadas. Pluto era o nome do gato, o meu favorito e companheiro de brincadeiras. Só eu o alimentava e ele acompanhava-me por toda a casa. A nossa amizade durou vários anos, durante os quais o meu temperamento geral, para a instrumentalidade do demónio da intemperância, experimentou, envergonho-me de o confessar, uma alteração radical para pior. Dia após dia tornei-me mais taciturno, mais irritável e mais indiferente aos sentimentos dos outros. Cheguei a usar linguagem violenta com a minha esposa e por fim até a agredir fisicamente. Os meus animais de estimação, claro, sentiram uma mudança na minha disposição. Não só os negligenciei, como os maltratei. Por Pluto, contudo, ainda mantinha estima suficiente para me refriar. Não hesitava, no entanto, em maltratar os coelhos, o macaco ou até mesmo o cão. Mas a minha doença piorava, pois nenhuma doença é comparável ao álcool. E por fim, até Pluto, que já estava a envelhecer e consequentemente um pouco mais rabugento, começou a sentir os efeitos do meu mau humor. Uma noite, regressando a casa muito embriagado, imaginei que o gato evitava a minha presença. Agarrei-o e ele, no seu pavor com a minha violência, infligiu-me um pequeno ferimento na mão com os dentes. A fúria de um demónio possuiu-me instantaneamente. A minha alma original pareceu de repente fugir do meu corpo e uma malevolência mais do que diabólica, alimentada pelo álcool, percorreu cada fibra do meu ser. Tirei um canivete do bolso do colete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente cortei-lhe um dos olhos da órbita. Coro, ardo, estremeço quando escrevo a atrocidade condenável. Quando a razão regressou com a manhã, quando dormi os vapores da noite de excessos, senti um misto de horror e remorso pelo crime que me tinha tornado culpado. Mas era, na melhor das hipóteses, um sentimento fraco e ambíguo, e a alma permaneceu intocada. Voltei a afundar-me no excesso e logo afoguei no vinho toda a memória do ato. Entretanto, o gato recuperava lentamente. A órbita do olho perdido tinha, é certo, uma aparência horrível, mas ele parecia não sofrer dor. Andava pela casa como de costume, mas fugia em terror extremo à minha aproximação. No início fiquei triste por este evidente desgosto da parte de uma criatura que tanto me tinha amado, mas este sentimento logo deu lugar à irritação. Então veio, como para minha ruína final e irrevogável, o espírito da perversidade. Quem não se viu centenas de vezes a cometer uma ação vil ou tola, sem outra razão a não ser saber que não a devia fazer? Foi este o inexplicável desejo da alma de se atormentar a si mesma, de violentar a sua própria natureza, de fazer o mal apenas pelo prazer do mal, que me impeliu a continuar e finalmente a consumar a lesão que infligia ao animal inofensivo. Numa manhã, a sangue frio, pus um laço à volta do seu pescoço e pendurei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com lágrimas a escorrer-me dos olhos e com o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o porque sabia que ele me tinha amado e porque senti que ele não me tinha dado motivo de ofensa. Enforquei-o porque sabia que ao fazê-lo estava a cometer um pecado mortal que me comprometeria a minha alma imortal, colocando-a, se tal fosse possível, para lá do alcance da minha infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e mais terrível.
Na noite do dia em que este ato cruel foi cometido, fui acordado do sono pelo grito de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas. Toda a casa estava a arder. Foi com grande dificuldade que a minha esposa, um criado e eu próprio conseguimos escapar à conflagração. A destruição foi completa. Toda a minha riqueza mundana foi engolida e, a partir de então, entreguei-me ao desespero. Não procuro estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade, mas estou a detalhar uma cadeia de factos e não quero deixar nenhuma ligação imperfeita. No dia seguinte ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com uma exceção, tinham desmoronado. Essa exceção era uma parede divisória não muito espessa que se encontrava mais ou menos no centro da casa e contra a qual se apoiava a cabeceira da minha cama. O reboco tinha, em grande parte, resistido à ação do fogo. Uma densa multidão estava reunida à volta desta parede e muitas pessoas pareciam examinar uma parte específica dela com atenção minuciosa e ansiosa. As palavras estranho e singular despertaram a minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como que gravado em baixo relevo na superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A impressão era dada com uma precisão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda à volta do pescoço do animal. Embora assim justificasse prontamente a minha razão, que se não completamente a minha consciência, o facto surpreendente que acabei de detalhar, ele não deixou de causar uma profunda impressão na minha fantasia. Durante meses não consegui livrar-me do fantasma do gato. E neste período regressou ao meu espírito um sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e de procurar entre os antros vis que agora frequentava habitualmente outro animal de estimação da mesma espécie e de aparência um tanto semelhante para o substituir. Uma noite, enquanto estava meio entorpecido numa tasca de má fama, a minha atenção foi subitamente atraída para um objeto preto a repousar no topo de um dos imensos barris de rum que constituiu o principal mobiliário deste lugar. Tinha estado a olhar fixamente para o topo deste barril durante alguns minutos e o que me causou surpresa foi o facto de não ter percebido o objeto mais cedo. Aproximei-me e toquei-lhe. Era um gato preto. Muito grande. Tão grande quanto Pluto e muito parecido com ele em todos os aspectos, exceto num. Pluto não tinha um único pelo branco, mas este gato tinha uma grande, embora indefinida, mancha de branco, cobrindo quase toda a região do peito. Ao tocá-lo, ele levantou-se imediatamente. Ronronou alto, esfregou-se na minha mão e pareceu encantado com a minha atenção. Era, portanto, a criatura que eu procurava. Ofereci-me de imediato para o comprar ao taverneiro, mas este disse que não era seu, que não sabia nada sobre ele e que nunca o tinha visto antes. Continuei as minhas carícias e, quando me preparei para ir para casa, o animal demonstrou vontade de me acompanhar. Permiti que o fizesse, ocasionalmente, baixando para o afagar enquanto avançava. Ao chegar a casa, ele domesticou-se de imediato e tornou-se um grande favorito da minha esposa. Quanto a mim, rapidamente senti nascer um desgosto por ele. Foi o oposto do que eu tinha antecipado. Mas não sei como, nem porquê, o seu evidente afeto por mim só me causava aversão e aborrecimento. Aos poucos, o desgosto transformara-se na amargura do ódio. Evitava a criatura. Um certo sentimento de vergonha e a lembrança do meu anterior ato de crueldade impediam-me de o maltratar fisicamente. Não o agredi durante algumas semanas, mas gradualmente comecei a encará-lo como uma aversão indizível e a fugir silenciosamente da sua presença odiosa, como se fugisse do sopro de uma peste. O que sem dúvida se somou ao meu ódio pelo animal foi a descoberta na manhã seguinte a tê-lo trazido para casa de que, tal como Pluto, também ele tinha sido privado de um dos olhos. Com a minha aversão a este gato, no entanto, o seu apego por mim parecia aumentar. Seguia aos meus passos com uma pertinácia que seria difícil o leitor compreender. Sempre que me sentava, ele acocorava-se debaixo da minha cadeira ou saltava para os meus joelhos, cobrindo-me com as suas carícias repugnantes. Se me levantava para andar, ele metia-se entre os meus pés, quase me derrubando, ou cravando as suas garras longas e afiadas no meu vestuário, trepava desta forma até ao meu peito. Nestes momentos, embora desejasse destruí-lo com um golpe, era impedido de o fazer, em parte pela memória do meu crime anterior, mas principalmente, confesso de imediato, por um medo absoluto desta criatura. Este medo foi aumentado por uma das mais puras quimeras que seria possível conceber. A minha esposa chamara a minha atenção mais do que uma vez para o caráter da mancha de pelo branco que constituía a única diferença visível entre a nova besta e aquela que o destruíra. O leitor lembrará que esta marca, embora grande, tinha sido originalmente muito indefinida, mas lentamente ela tinha, por fim, assumido o rigoroso contorno que a minha razão lutou por rejeitar como fantasia. Era agora a representação de um objeto que estremeço ao nomear, e por isso, acima de tudo, eu detestava, temia e ter-me-ia livrado de um monstro se tivesse ousado. Era, digo eu, a imagem de uma coisa hedionda fantasmagórica, a forca.
Um dia ela acompanhou-me numa tarefa doméstica à adega do velho edifício que a nossa pobreza nos obrigava a habitar. O gato seguiu-me pelas escadas íngremes e, quase me atirando de cabeça para baixo, exasperou-me até à loucura. Levantando um machado e esquecendo, na minha fúria, o pavor infantil que até então me tinha contido, dirigi um golpe ao animal que, claro, teria sido fatal se o tivesse atingido como eu desejava. Mas este golpe foi interceptado pela mão da minha esposa. Estimulado pela interferência e uma raiva mais do que demoníaca, retirei o braço do seu aperto e enterrei o machado no seu cérebro. Ela caiu morta no local, sem um gemido. Consumado este idioso assassinato, pus-me de imediato e com total deliberação à tarefa de ocultar o corpo. Muitos projetos me vieram à mente, mas acabei por decidir-me por um expediente muito melhor. Decidi emparedá-lo na adega, como se diz que os monges da Idade Média emparedavam as suas vítimas. O local estava bem adaptado, numa das paredes havia uma saliência causada por uma chaminé falsa que tinha sido tapada e rebocada recentemente. Não duvidei que poderia facilmente deslocar os tijolos neste ponto, inserir o cadáver e emparedar tudo como de antes, de modo que nenhum olho pudesse detectar algo suspeito. E neste cálculo não me enganei. Com um pé de cabra desloquei facilmente os tijolos e, depositando cuidadosamente o corpo contra a parede interior, refiz tudo como estava originalmente. Quando terminei, senti-me satisfeito com o resultado. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido perturbada. O meu passo seguinte foi procurar a besta que tinha sido a causa de tanta miséria, pois tinha resolvido firmemente pô-la à morte. Era impossível descrever o profundo e feliz sentido de alívio que a ausência da destacada criatura me causou. Não apareceu durante a noite, e assim por uma noite, pelo menos, desde a sua introdução na casa, dormi profundamente e tranquilamente. Sim, dormi mesmo com o fardo do assassinato na minha alma. O segundo e o terceiro dia passaram, e o meu atormentador ainda não vinha. Mais uma vez respirei como um homem livre. O monstro, aterrorizado, tinha fugido para sempre. A minha felicidade era suprema, a culpa do meu ato obscuro pouco me perturbava. Algumas perguntas foram feitas, mas foram prontamente respondidas. No quarto dia após o assassinato, um grupo de polícia entrou na casa de forma inesperada e procedeu a uma investigação rigorosa. No entanto, seguro da infalibilidade do meu esconderijo, não senti qualquer embaraço. Os agentes pediram para os acompanhar na busca. Não deixaram nenhum recanto ou canto inexplorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram à adega. O meu coração batia calmamente como o de quem dorme na inocência. Percorria a adega de ponta a ponta. A alegria era demasiado forte para ser contida. Eu ardia por dizer uma palavra, por forma a triunfar e a reforçar duplamente a certeza da minha inocência. Senhores, disse eu por fim, enquanto o grupo subia os degraus, alegra-me ter dissipado as vossas suspeitas. Desejo-vos saúde e um pouco mais de cortesia já agora. Senhores, esta é uma casa muito bem construída. No desejo raivoso de dizer algo de forma natural, eu mal sabia o que estava a proferir. Posso dizer, uma casa excelentemente bem construída. Já se vão, senhores. Estas paredes são solidamente assentadas. E aqui, por mero frenesi de bravata, bati pesadamente com a bengala que tinha na mão, naquela exata porção da alvenaria atrás da qual se encontrava o cadáver da minha esposa. Fui respondido por uma voz vinda de dentro do túmulo, por um grito, primeiro abafado e quebrado como o soluço de uma criança, depois a inchar rapidamente num berro longo, alto e contínuo, totalmente anómalo e desumano. Um uivo, um grito lamentoso, metade de horror e metade de triunfo, que só poderia ter surgido do inferno, em conjunto das gargantas dos condenados na sua agonia e dos demónios que exultam na condenação. É inútil falar dos meus próprios pensamentos. Desfalecido, cambaleei para a parede oposta. Por um instante, o grupo na escada permaneceu imóvel pela extrema força do terror e do pavor. No instante seguinte, uma dúzia de braços robustos trabalhavam na parede. Ela caiu por inteiro. O cadáver, já muito deteriorado e coagulado com sangue, estava ereto perante os olhos dos espectadores. Sobre a sua cabeça, com a boca vermelha aberta e o olho solitário de fogo, estava sentado o animal hediondo cuja astúcia me seduzira ao assassinato e cuja voz denunciadora me consignara ao carrasco. Eu tinha emparedado o monstro dentro do túmulo. Uma casa assombrada, de Virginia Woolf. Seja qual for a hora em que se acordasse, ouvia-se uma porta a fechar. De quarto em quarto, eles andavam, de mãos dadas, levando um objeto daqui, abrindo algo ali, certificando-se. Um casal fantasmagórico. Foi aqui que o deixámos, dizia ela. E ele acrescentava, mas também aqui. Está lá em cima, murmurava ela. E no jardim, sussurrava ele. Silêncio, diziam. Havemos de os acordar. Mas não era isso que nos acordava. Não. Podia-se dizer, estão à procura, estão a puxar a cortina. E a continuar a ler por mais uma ou duas páginas.
colinas. Agora encontraram, teríamos a certeza, parando o lápis na margem. E então, cansado de ler, alguém podia levantar-se e ver por si mesmo. A casa estava toda vazia, as portas abertas, só os pombos trocados a rolhar de contentamento e o som distante da debulhadora da quinta. Porque é que entrei aqui? O que é que eu queria encontrar? As minhas mãos estavam vazias. Talvez esteja lá em cima, então. As maçãs estavam no sótão. E assim voltava a descer, o jardim tão quieto como sempre, apenas o livro tinha escorregado para a relva. Mas eles tinham encontrado na sala de estar. Não que se pudesse vê-los. Os vidros da janela refletiam maçãs, refletiam rosas, todas as folhas estavam verdes no espelho do vidro. Se eles se movessem na sala de estar, a maçã apenas virava ao seu lado amarelo. No entanto, no momento seguinte, se a porta fosse aberta, espalhado pelo chão, pendurado nas paredes, suspenso do teto, o quê? As minhas mãos estavam vazias. A sombra de um tordo cruzava o tapete. Dos poços mais profundos do silêncio, o pombo trocaz extraía o seu murmúrio de som. Seguro, seguro, seguro. O pulsar da casa batia suavemente. O tesouro enterrado? O quarto? O pulsar parou subitamente. Oh, seria esse o tesouro enterrado? Um momento depois a luz esmoreceu. Estaria no jardim então? Mas as árvores espalham a escuridão, num raio de sol errante. O feixe que eu procurava, fino, raro, friamente afundado sobre a superfície, ardia sempre por trás do vidro. A morte era o vidro. A morte estava entre nós, tendo chegado primeiro à mulher, há centenas de anos, deixando a casa selando todas as janelas. Os quartos ficaram escuros, ele deixou-a, partiu para o norte, para o leste, viu as estrelas inverter-se no céu do sul, procurou a casa e encontrou-a deitada sobre as colinas. Seguro, seguro, seguro. O pulsar da casa batia alegremente. O tesouro é teu. O vento ruge pela alameda. As árvores inclinam-se e vergam-se para este e para aquele lado. Raios de luar salpicam e derramam-se descontroladamente na chuva. Mas o feixe da lâmpada cai direto na janela. A vela arde rígida e imóvel, vagueando pela casa, abrindo as janelas, sussurrando para não nos acordar. O casal fantasmagórico procura a sua alegria. Eles aproximam-se, param à entrada. O vento acalma, a chuva escorre prateada pelo vidro. Os nossos olhos escurecem, não ouvimos passos do nosso lado. Não vemos nenhuma senhora a estender a sua capa fantasmagórica. Ele protege a lanterna com as mãos. Olha, profundamente adormecidos, amor nos seus lábios. Baixando-se, segurando a sua lâmpada prateada sobre nós, observa longamente e profundamente. Aqui dormimos, diz ela, e ele acrescenta, beijos incontáveis. Ela murmura, ao acordar pela manhã, ele conclui, para atender as árvores, lá em cima, no jardim, quando o verão chegava na neve do inverno. As portas fecham-se ao longe, batendo suavemente como o pulsar de um coração. Seguro, seguro, seguro. O coração da casa bate orgulhosamente. Longos anos, suspira ele. Tu voltaste a encontrar-me. Aqui, murmura ela, a dormir no jardim, a ler, a rir, a rebolar maçãs no sótão. Foi aqui que deixámos o nosso tesouro. Baixando-se, a luz da lanterna levanta as minhas pálpebras. Seguro, seguro, seguro. O pulsar da casa bate descontroladamente. Acordando, eu clamo. Oh, é este o vosso tesouro enterrado? A luz no coração. O fio de cordel, de Guy de Maupassant. Era dia de mercado e toda a região em redor de Goderville, camponeses e as esposas dirigiam-se para a cidade. Os homens caminhavam lentamente, atirando todo o corpo para a frente a cada passo, com as suas pernas longas e arqueadas. Estavam deformados pelo ato de empurrar o arado, que lhes torna o ombro esquerdo mais alto e lhes inclina a figura para o lado. Também pela ceifa do grão, quando tinham de afastar as pernas para se manterem de pé. As suas blusas azuis, engomadas, brilhantes como se estivessem envernizadas, ornamentadas com um pequeno bordado na gola e nos punhos, e bufantes à volta dos seus corpos ossudos, assemelhavam-se a balões prestes a levantar voo, de onde saíam 2 braços e 2 pés. Alguns destes homens arrastavam uma vaca ou vitelo preso numa corda, e logo atrás do animal seguiam as suas esposas, batendo-lhes nas costas com um ramo coberto de folhas para apressar o passo. Carregavam grandes cestos de onde espreitavam cabeças de galinhas ou patos. Estas mulheres caminhavam mais rápido e energicamente que os homens, com as suas figuras eretas e secas, adornadas com pequenos e escassos chalhos presos sobre os seus peitos lisos. As suas cabeças estavam envoltas num pano branco que lhes prendia o cabelo e eram encimadas por uma touca. O mestre Oscorne, de Broté, acabava de chegar a Goderville e dirigia-se para a praça quando percebeu no chão um pequeno pedaço de cordel. Mestre Oscorne, económico, como todos os verdadeiros normandos, refletiu que valia a pena apanhar tudo o que pudesse ser útil. Curvou-se, mas com dor, pois sofria de reumatismo. Apanhou o pedaço de fio fino do chão e preparava-se cuidadosamente para o enrolar, quando viu o mestre Malandin, o fabricante de celas, parado à soleira da sua porta a observá-lo. Eles tinham tido outrora uma discussão sobre um cabresto e guardavam rancor desde então. Mestre Oscorne sentiu-se dominado por uma espécie de vergonha por ter sido visto pelo seu inimigo a apanhar um pedaço de cordel na estrada. Escondeu-o rapidamente por baixo da blusa e depois meteu-o no bolso das calças. Fingiu então que ainda procurava algo no chão que não descobriu.
e finalmente partiu em direção à praça de mercado, com a cabeça curvada para a frente e o corpo quase dobrado ao meio pelas dores reumáticas. No mercado de Goderville pairava o cheiro a estábulo, leite, feno e transpiração. Ele perdeu-se imediatamente na multidão e continuava a mover-se lenta e ruidosamente, enquanto regateava e negociava. O almoço de meio-dia servia-se no Jourdain. A grande sala estava cheia de clientes, tal como o vasto pátio estava cheio de veículos de todos os tipos. Discutiam os negócios, as colheitas. De repente, o tambor começou a rufar no pátio, em frente à estalagem. Todos, exceto os mais indiferentes, se levantaram de imediato e correram para a porta e para as janelas, com a boca cheia e os guardanapos na mão. Quando o pregoeiro público terminou o seu toque, ele anunciou em voz entrecortada, pausando nos sítios errados. Faz-se saber aos habitantes de Goderville e, em geral, a todas as pessoas presentes no mercado, que se perdeu esta manhã na estrada de Beauceville, entre as 9 e as 10 horas, uma carteira de couro preta contendo 500 francos e papéis de negócios. Pede-se que seja devolvida de imediato ao gabinete do maire ou ao mestre Fortuné de Manneville. Haverá uma recompensa de 20 francos. O homem afastou-se, voltaram a ouvir ao longe o rufar surdo do tambor e a voz fraca do pregoeiro. Então todos começaram a falar sobre o incidente, calculando as hipóteses que mestre Olbrec teria de voltar a encontrar a sua carteira. A refeição prosseguiu, estavam a terminar o café quando o cabo da gendarmeria apareceu à porta. Ele perguntou: Mestre Oscorne de Breté está cá? Mestre Oscorne, sentado na outra ponta da mesa, respondeu: aqui estou, e seguiu o cabo. O maire esperava, sentado numa poltrona. Era um notário da terra, um homem alto, grave e discurso pomposo. Mestre Oscorne, disse ele, esta manhã, na estrada de Beauceville, foi visto a apanhar a carteira perdida por mestre Olbrec de Manneville. O camponês olhou para o maire com espanto, assustado já com esta suspeita que recaía sobre ele, sem saber porquê. Eu apanhei a carteira. Sim, o senhor. Juro que nem sei nada sobre isso. O senhor foi visto. Eu fui visto. Por quem? O senhor Madeleine, o celeiro. Então o velho lembrou-se, compreendeu e, enrubescendo de raiva, disse: ele viu-me, viu, o patife. E viu-me a apanhar este cordel aqui, senhor maire. A apalpar o fundo do bolso, tirou de lá a pequena ponta de fio. Mas o maire abanou a cabeça com incredulidade. Não me vai fazer acreditar, mestre Oscorne, que o senhor Madeleine, que é um homem de palavra, confundiu este cordel com uma carteira. O camponês, furioso, levantou a mão e cuspiu no chão ao seu lado para atestar a sua boa fé, repetindo: apesar de tudo, é a verdade de Deus, senhor maire. Juro pela salvação da minha alma. Eu repito. O maire continuou. Depois de ter apanhado o objeto em questão, o senhor até procurou por algum tempo na lama para ver se não tinha caído uma moeda. O bom homem sufocava de indignação e medo. Como podem dizer, como podem contar mentiras destas para caluniar um homem honesto? Como podem? Os seus protestos foram em vão. Não lhe deram crédito. Foi confrontado com o senhor Madeleine, que repetiu e sustentou o seu testemunho. Discutiram um com o outro durante uma hora. A seu pedido, mestre Oscorne foi revistado. Nada foi encontrado com ele. Por fim, o maire, muito perplexo, mandou-o embora, avisando que informaria ao procurador público e pediria instruções. A notícia tinha-se espalhado. Ao sair do gabinete do maire, o velho foi cercado, interrogado com uma curiosidade ora séria, ora trocista, mas desprovida de qualquer indignação. E ele começou a contar a história do cordel. Não acreditaram nele. Riram-se. Ele seguiu em frente, interpelado por todos. Ele próprio interpelava os seus conhecidos, recomeçando a sua história e os seus protestos. Mostrava os bolsos virados do avesso para provar que não tinha nada neles. Diziam: olha, velho trapaceiro. Ele ficava mais zangado, febril, desesperado por não ser acreditado e continuava a contar a sua história. A noite chegou, era hora de regressar a casa. Partiu com 3 dos seus vizinhos, aos quais mostrou o local de onde tinha apanhado o cordel e durante todo o caminho falou da sua aventura. Nesta noite, ele deu a volta à aldeia de Breté com o propósito de contar a todos. Apenas encontrou descrentes e remoeu tudo durante a noite. No dia seguinte, por volta da 1 da tarde, Marius Pommel, um trabalhador agrícola, devolveu a carteira e o seu conteúdo a mestre Olbrec. Este homem disse, de facto, que a tinha encontrado na estrada, mas não sabendo ler, tinha levado para casa e entregado ao seu patrão. A notícia espalhou-se pela vizinhança. Mestre Oscorne foi informado, partiu de imediato e começou a relatar a sua história com o desfecho. Estava triunfante. O que me afligia, dizia, não era o objeto em si, entendem? Mas o facto de ser acusado de mentir. Nada vos prejudica tanto como estarem sobre a desgraça da mentira. Ele falou da sua aventura durante todo o dia. Contou nas estradas, aos transeuntes, no cabaré, aos que bebiam e no domingo seguinte, aos que saíam da igreja. Sentia-se agora aliviado e, no entanto, algo o preocupava, sem que ele soubesse exatamente o que era. As pessoas tinham uma maneira trocista ao ouvi-lo. Não pareciam convencidas. Parecia sentir os seus comentários pelas suas costas. Na terça-feira da semana seguinte, ele foi ao mercado de Goderville, impulsionado unicamente pela necessidade de contar a sua história. Madeleine, parada à porta, começou a rir ao vê-lo passar. Porquê?
Ele abordou o agricultor, que não o deixou terminar. Deu-lhe um murro na boca do estômago, gritou-lhe na cara: "Oh, grande patife!" Depois deu-lhe nas costas. Mestre Oscorne permaneceu sem palavras e ficou cada vez mais incomodado. Por que razão o tinham chamado de grande patife? Quando se sentou à mesa na estalagem de Jordan, ele começou novamente a explicar o assunto. O negociante de cavalos gritou-lhe: Sai, seu velho patife! Sei tudo sobre o teu velho cordel." Oscorne gaguejou: "Mas se eles encontraram de novo a carteira?" E o outro continuou: "Cala-te, velhote! Há um que a encontra e outro que a devolve, e ninguém fica a saber." O camponês ficou sem palavras. Finalmente compreendeu. Acusavam-no de ter mandado devolver a carteira por um cúmplice, por um aliado. Ele tentou protestar. Toda a mesa começou a rir, não conseguiu terminar o jantar e foi-se embora no meio de um coro de troças. Regressou a casa indignado, sufocado pela raiva, pela confusão, tanto mais abatido quanto, com a sua astúcia normanda, ele era talvez capaz de ter feito o que o acusavam, até de se gabar disso como uma boa partida. Sentia vagamente que era impossível provar a sua inocência, sendo a sua astúcia tão conhecida. Sentiu-se ferido no coração pela injustiça da suspeita. Ele recomeçou a contar a sua história ao longo do seu relato todos os dias, a cada dia adicionando novas provas, declarações mais enérgicas e juramentos mais sagrados que ele pensava e preparava nas suas horas de solidão, pois a sua mente estava inteiramente ocupada com a história do cordel. Quanto mais ele negava, mais artificiosos eram os seus argumentos. Menos era ele acreditado. "São provas de mentirosos", diziam nas suas costas. Ele sentia isto, corroiu e esgotava-se em esforços inúteis. Estava visivelmente a definhar. Os rosões faziam-no contar a história do fio de cordel para se divertirem. A sua mente continuava a enfraquecer e por volta do final de dezembro ele deitou-se na cama. Faleceu no início de janeiro e nos delírios da agonia da morte protestou a sua inocência repetindo: "Um bocadinho de cordel, um bocadinho de cordel. Olha aqui está, Sr. Maire." Por agora, o eco do uivo do gato preto, o pulsar silencioso da casa assombrada e o grito final de desespero do camponês desaparecem no tempo. Mas todos os contos do mundo são um oceano à espera de ser ouvidos. Subscrevam o canal para garantir que não perderão a voz nas próximas histórias. Eu voltarei. Até breve.